Fala pessoal, beleza? Daniel aqui, canal TechEl. Vamos começar uma série de vídeos sobre HTML. Aqui nós vamos dar o primeiro passo. O intuito é ser prático, rápido e sem enrolação. Basicamente, HTML é uma linguagem que define as páginas web. É o básico do básico para você começar a desenvolver um site, por exemplo. O que é o HTML? O HTML é uma linguagem de marcação. Isso aqui é muito importante. Quando alguém perguntar, que linguagem você está estudando? Teoricamente, a gente, por convenção, não define que o HTML é uma linguagem de programação, mas ela é uma linguagem de marcação. Por que que ela é uma linguagem de marcação? Porque ela tem apenas alguns elementos que definem um esqueleto para você construir uma página web. Então, é uma linguagem de marcação de hipertexto. Ela define uma estrutura básica de uma página web, ok? E ela consiste no uso de elementos e ela vai dizer ao navegador o que fazer. Então, o que é um elemento? Elemento é o que compõe a nossa marcação. Então, a gente começa iniciando abrindo a tag com esse elemento, tá bom? Então, vai ter o nome da tag, nós vamos ter o conteúdo da tag e a gente vai ter o fechamento. Então, a diferença aqui está entre a abertura, tá? E o fechamento. Que ele vai entender que aqui é o que ele quer mostrar naquele momento, tá bom? Então, um elemento é tudo que está entre a sua abertura e o seu fechamento. Como assim? Por exemplo, um cabeçalho, né? Que é um título aqui de um cabeçalho. Nós usamos por convenção o H1 como o maior tamanho, tá? Até o número 6 que seria o menor. Nós vamos ver isso na prática em breve. E aqui, por exemplo, um parágrafo, tá? Então, nós abrimos o elemento, né, a tag, colocamos o seu conteúdo e fechamos a tag, ok? Seguindo, nós temos a estrutura básica de como funciona o HTML, tá bom? Como que ele é interpretado pelo navegador, por exemplo. Então aqui nós temos um bem basiquinho aqui, tá? Por exemplo, um navegador. E basicamente funciona assim. O HTML seria toda a estrutura, tá bom? Então vamos colocar aqui, por exemplo, um esqueleto, toda a estrutura. O head seria a cabeça, tá? Então, essa parte superior aqui. O title seria o nosso título. Então, qual o título que o nosso site vai ter? Né? Viagens, jogos, enfim, né? O título ele tem que ser, né, expressivo. O que que vai ser o seu site? E o corpo, né, body, onde vai ter o conteúdo dele, né, o conteúdo do corpo que vai ser apresentado, tá bom? Essa é a estrutura bem básica do HTML, então por trás disso aqui nós temos os mais variados tipos de sites, né? Então, nós começamos com uma afirmação, tá? Para o navegador entender que tipo de documento é HTML. Então, doctype, tipo de documento HTML, tá bom? Vamos iniciar com a HTML, abrindo a tag, tá bom? Depois, nós vamos iniciar o head, que seria a cabeça. Dentro da cabeça, nós vamos colocar o título. Então, a gente vai abrir o título, colocou o título, fechou o título. Beleza? E depois do título, podem vir outras informações, né, que a gente chama de metadados. São, às vezes, dados que os robozinhos que estão nos mecanismos de busca utilizam para colocar seus sites em primeiro lugar nas pesquisas, enfim, tá? Nós vamos conversar sobre isso muito em breve. Fechamos o head e vamos iniciar o body agora. O body é o corpo. Dentro do corpo, nós vamos colocar, por exemplo, um título de sessão, que é um cabeçalho, para falar sobre algum determinado assunto. E o parágrafo, por exemplo, para ter um texto, uma imagem, alguma coisa do tipo, tá bom? Depois disso, nós vamos fechar o corpo com
a barrinha, tá? Dentro da tag aqui, e o HTML para finalizar o nosso documento. E como que a gente começa a praticar? Bem, para nós desenvolvermos a linguagem HTML, para nós praticarmos a linguagem HTML, nós vamos precisar de uma IDE, que é o ambiente de desenvolvimento integrado. Então, esse ambiente de desenvolvimento, ele nos ajuda a desenvolver, claro, o nosso pensamento com base na linguagem que nós escolhemos. No caso, essa linguagem de marcação HTML pode ser usada, por exemplo, no VS Code, Sublime Text, Notepad++, e entre outros. Aqui deixarei com vocês a escolha. Então, para nós começarmos uma parte prática, nós vamos usar o VS Code. Nós vamos criar um arquivo .html. Por convenção, a gente usa a palavra index, tá? .html. O que que é index? Ele é um arquivo em que muitos servidores web, tá, entendem como padrão a primeira requisição, né? O home, o arquivo inicial, o arquivo padrão aí de onde está a sua estrutura HTML. Aqui no VS Code, por exemplo, que eu estou usando, eu tenho uma facilidade, tá, do meu ambiente de desenvolvimento, na onde, se eu estiver com uma pressa, alguma coisa do tipo, eu posso digitar, por exemplo, HTML, tá? Ele vai me dar aqui algumas opções. Por exemplo, se eu clicar na 5, ele vai criar para mim, ele vai criar aqui para mim um esqueleto já pronto, tá? Onde a gente só vai precisar mexer mesmo nele, tá bom? Mas vamos escrever juntos, basicamente, o que a gente viu lá na parte teórica. Então, nós vamos abrir o documento, tá? Então, doctype HTML, não esqueça da exclamação, porque ela é uma afirmação para o navegador, tá bom? Então, HTML, pá, vamos lá, HTML. A IDE, ela completa, porque ela me ajuda a desenvolver. Então, aqui no caso, ela completou. Eu abri o HTML, ele fechou. Vou dar um Enter, né? Vamos abrir o head, né? Então, o head, por exemplo, aqui ele já me ajuda a fechar. E vamos colocar um título. No caso, se eu escrevo title, ele já abre e fecha automaticamente. Então, a gente coloca aqui título e por enquanto é isso. Depois do head, nós temos o body. Então, se eu escrevo body aqui, ó, e dou um enter, ele já abre e fecha a tag do body automaticamente. E dentro do body, nós vamos colocar, por exemplo, uma tag P. Então, P, enter. E nós vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo. Só a palavra mesmo, tá bom? Ctrl S para salvar. Então, aqui já salvei. Se eu fizer alguma modificação, aparece uma bolinha branca aqui ao lado da minha abinha, tá bom? Então, se eu der um Ctrl S, ele some porque não tem nenhuma alteração para ser salva, tá? Então, aqui fechou o body, fechou o HTML e vamos ver como que isso aparece num navegador. É isso daqui. Então, mas não tem nada. Bem, não coloquei nada ainda, né? Nós temos apenas uma palavra aqui escrita e o meu título, ele fica lá na aba, tá? Então aqui nós não temos nenhum elemento gráfico, nós não temos nada por enquanto. Porém, esse é o início, esse é o começo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, deixar algum comentário, qualquer dúvida pode deixar lá também. E tamo junto, até a próxima.